A Carol Nogueira está lá no Salão Verde, conversa agora com dois deputados. Bom dia, Carol. Os deputados estão muito de olho na sessão do Congresso de amanhã, né? É isso mesmo, Mariana. A gente tem toda essa pauta aí prevista que a Keila trouxe pra gente, mas a principal polêmica da semana, a grande expectativa é em relação à sessão do Congresso que acontece amanhã, que tem uma série de vetos presidenciais aí para ser analisados, mas o principal deles é um artigo de uma lei que foi aprovada já no ano passado e que ampliava o número de emendas parlamentares que passam a ser de execução obrigatória, né? Com a lei do orçamento impositivo, a gente tinha inicialmente as emendas individuais e as emendas de bancadas dos estados, e esse artigo ampliava também para as emendas das comissões permanentes e as emendas do relator do orçamento. Isso aumenta bastante o número, o valor das emendas que são de execução obrigatória, ou seja, que o governo não pode contingenciar, aumenta aí para 42 bilhões de reais o valor dessas emendas de execução obrigatória, e isso foi vetado pelo governo federal, e os deputados e senadores vão analisar agora se derrubam ou não esse veto. É sobre isso que a gente começa com a nossa conversa de hoje com o deputado José Guimarães, que é vice-líder da minoria do PT do Ceará, e o deputado Coronel Crisóstomo, que está aqui com a gente também, é do PSL de Rondônia. Vou começar com o senhor, deputado Coronel Crisóstomo. Expectativa para análise desses vetos. O governo está preocupado com isso? Com certeza o governo está preocupado, sim, ainda mais quando os recursos têm que ser impositivos. Nós sabemos, sim, da boa vontade do Congresso Nacional, aqui principalmente da Câmara dos Deputados, em fazer uma análise profunda se realmente esse veto do governo afeta diretamente o parlamento. Quando eu digo parlamento, são os parlamentares. Logicamente que a intenção é fazer com que esses recursos impositivos cheguem realmente ao destino e possam ser executados as obras e todas as demandas que há interesse de cada parlamentar. Eu acho que a análise será bastante profunda e positiva. Deputado José Guimarães, sua expectativa para análise desse veto? Derrubá-lo, evidentemente, porque o Congresso deliberou sobre isso. Foi feita uma ampla discussão. Nós temos que acabar com essa história de que o Congresso vota uma coisa e os governos vetam. E nós temos que derrubar esse veto. Não é para beneficiar esse ou aquele parlamentar. As emendas impositivas e o orçamento, e isso é que é fundamental para mim, o orçamento impositivo é imperativo de qualquer república. O mundo inteiro, os países desenvolvidos, o orçamento é impositivo. O governo não pode ficar, o orçamento que não é impositivo, né, bota para um canto, bota para outro. Tem que ter programas e as emendas que foram aprovadas, especialmente as emendas de comissão, os recursos de programação, as emendas dos parlamentares, porque as pessoas falam assim, a emenda do deputado. O deputado não tem emenda, ele apenas tem o direito de indicar para o Estado ou para o município. Então o orçamento precisa ser mantido. Foi uma deliberação quase por unanimidade aqui no plenário. Foi uma negociação na Comissão de Orçamento e Planos Públicos e no plenário da Câmara. Portanto, a sessão de amanhã é o principal debate da semana. Nós vamos trabalhar. Não é oposição e governo, é trabalhar para manter aquilo que o Congresso fez, que foi a votação do orçamento. Portanto, a nossa expectativa é que o orçamento seja mantido tal como foi aprovado pelo plenário das duas casas, Câmara e Senado. Deputado Coronel Crisóstomo, a gente tem duas medidas provisórias prontas para ser lidas em plenário, a MP do Agro e uma outra MP que trata lá da região do senhor, de terrenos, né, lá em Rondônia, em Roraima, na verdade. Qual que é a expectativa do senhor para a análise dessas duas medidas provisórias? Eu acredito que a análise passando parte de terras da União para outros órgãos ou até também pessoas, eu acho que tem que ser uma análise muito profunda, porque são terras da União. Logicamente que trata também de faixa de fronteira, é o caso dessas áreas e que diz, inclusive, a MP, que não há necessidade da análise do Conselho de Segurança Nacional. Eu não sei como é que nós vamos ver isso aqui dentro do Congresso Nacional, mas eu acho que tudo que trata sobre faixa de fronteira deve sim levar em consideração a análise do Conselho de Segurança Nacional. O senhor então é cauteloso em relação a essa MP? Muito cauteloso, sim. Deputado José Guimarães, sua opinião sobre essas duas medidas provisórias? São medidas provisórias simples, não tem caráter, uma polêmica sobre elas. Evidentemente vai depender do diálogo que faremos. São duas medidas provisórias que podem sim ser discutidas e debatidas. Nós não vamos, essa semana nós não estamos com a oposição com estratégia de obstrução. O nosso olhar é o orçamento,
que vai ser votado na sessão do Congresso amanhã. Mas tem também 3 outros temas que nós precisamos urgenciá-los para discutir. É a questão da reforma tributária, eu acho que está lenta, o processo está lento, precisa ser instalada a comissão especial das 2 casas, Câmara e Senado, para iniciarmos um debate estratégico de futuro para o Brasil. Reforma tributária tem que preservar aquilo que é fundamental, que é o Pacto Federativo, a redistribuição dos recursos, enfim. Tem o problema das enchentes, que é muito grave, o que está acontecendo, particularmente em São Paulo. Deverá ter alguma iniciativa, espera-se, do governo para a gente votar algum apoio, porque alguns estados, especialmente São Paulo, está sofrendo. Eu tenho informação que deve chegar um pedido de liberação de crédito extraordinário para isso, nós temos essa questão. E tem 2 outros temas que deverão ocupar o debate no plenário. Essa questão da segunda fila do Bolsa Família, que é 1 milhão de pessoas que estão retidas, os benefícios estão retidos, e essa discussão que o governo está anunciando que vem a reforma administrativa, que nós precisamos conhecê-la, qual é o conteúdo dela, mas ao mesmo tempo o ministro da Economia acusa o servidor público de parasita. Portanto, esses 3 temas devem sim ocupar o debate, além da votação do orçamento e das medidas que o capitão Crisóstomo falou que podem ser votadas, não tem grande divergência sobre ela. Mas a centralidade da semana é a discussão da sessão do Congresso. Coronel Crisóstomo, alguma expectativa para a chegada, para a instalação dessa comissão mista da reforma tributária, por exemplo, que muita gente fala que poderia acontecer ainda essa semana? Eu aproveito para perguntar como é que fica a situação, o senhor do PSL, né? A gente já está discutindo aí as presidências das comissões permanentes da Casa, e existe uma questão em relação a esse tema, o PSL perdeu parlamentares. Como é que fica essa discussão sobre presidir ou não a quantidade de comissões permanentes que aconteceu, por exemplo, no ano passado? Esse assunto está sendo tratado pelo líder do partido, que é o deputado Eduardo Bolsonaro. Com certeza, essa análise está sendo feita com ele, com os vice-líderes. Acredito que não vai ter grandes divergências assim em relação à própria casa. Perdas e ganhos, isso faz parte do processo aqui no Congresso Nacional, mas eu acredito que as conversas com as lideranças serão muito bem-vindas, e o PSL, com certeza, terá, sim, as 3 presidências de 3 comissões permanentes, que é fato e de direito do partido. Eu acredito que, no final, vai dar tudo certo, sim, sem dúvida nenhuma. Comissão mista especial da reforma tributária, você acha que instala essa semana ainda? Isso é um tema bastante importante, como disse o deputado Zé Guimarães, muito importante. Tanto a tributária quanto a administrativa é o que se espera. O Brasil está esperando isso. Nós precisamos de segurança jurídica nesse vetor da economia. Isso vai depender das 2 reformas, seja tributária, seja administrativa. Nós parlamentares estamos ansiosos para que isso venha iniciar, para que nós possamos iniciar discussões e chegarmos realmente a um denominador comum que será para o bem de todos os brasileiros. Deputado Zé Guimarães, início das comissões permanentes, qual a aposta do senhor? Você acha que já esse mês é possível resolver esse imbróglio e começar a funcionar? Pense num barulho, como se diz no Ceará, porque não há entendimento no conjunto dos líderes, né? O presidente, pelo que eu estou informado, está iniciando o diálogo com os partidos, né? As maiores bancadas que precisam ser contempladas nas bancadas, naquilo que for o resultado das urnas, mas evidentemente tem um processo de negociação. O ideal era fazer isso antes do Carnaval, mas já foi. Não vai ser feito antes do Carnaval, pelo menos é o que eu estou sentindo. O próxima semana já é Carnaval. Eu acredito que nós vamos trabalhar com a expectativa de que até o final do mês as presidências e o preenchimento dos membros titulares e suplentes das comissões possam ser indicados e a Câmara voltar a trabalhar a todo vapor, que é a sociedade brasileira espera de nós, que já estamos aqui em Brasília, sem faltar nenhuma sessão, porque é obrigação nossa. Deputado Zé Guimarães, deputado Coronel Crisóstomo, obrigada por participar aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Mariana.